Graças a paz, igreja. Amém. Convido a amada igreja do Senhor a abrir a sua palavra em 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo de número 5 para iniciarmos o sermão dessa noite, mas peço que todos permaneçam com o texto em aberto, porque nós vamos percorrer por praticamente todo o livro de 1 Samuel nessa noite. 1 Samuel 8, 5, assim nos diz a palavra do Senhor. E lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Amém? Até aqui nós vamos ler. Bem, irmãos, assim como eu falei, eu peço que vocês permaneçam com as Bíblias abertas. Nós vamos traçar aqui, digamos assim, uma leitura dinâmica, mas uma análise completa na jornada do rei Davi, desde o momento de sua apresentação até o momento em que ele ali é constituído rei. Nós vamos utilizar aqui esse episódio, essa passagem na vida de Davi, como o centro da ministração do sermão dessa noite. E aqui eu já começo falando sobre esse pedido, inusitado do povo de Deus ali, aos israelitas, eles clamando por um rei, eles pedindo ali a Samuel que instituísse sobre eles um rei que os governasse. Assim como a própria palavra que nós lemos no versículo 5 nos diz, o povo ele pede um rei. Ele chega para Samuel e fala: olha, a gente está preocupado, você tem alguns filhos, seus filhos não é que dão um bom testemunho, que eles estão caminhando assim conforme você está caminhando, e a coisa tende a piorar ou a dificultar as nossas vidas se nós não tivermos um rei. Nós sabemos também que esse pedido entristece muito a Samuel, a ponto de Deus, eu vou botar o termo tentar acalentar o coração de Samuel, porque talvez Samuel tenha se entristecido ainda mais depois da revelação do Senhor, quando ele fala: olha, Samuel, não fique triste, porque o povo não negou a ti, eles estão negando a mim. Eu imagino que isso tenha entristecido ainda mais o coração de Samuel, porque eu me coloco às vezes no lugar dele, Eu acho que sou uma pessoa: e o que é que eu fiz esses anos todos aqui, que o povo não entendeu que o rei é o Senhor? Jogou o meu trabalho todo fora. Então, assim, eu não sei se a palavra que Deus trouxe para Samuel gerou ali algum tipo de conforto ou só piorou a situação, porque talvez fosse melhor que o povo estivesse negando a Samuel e não ao Senhor. Talvez ele tivesse dito: olha, te preocupa com um outro profeta? Teus filhos não vão seguir o teu caminho, traz um outro profeta para nós. Mas quando eles dizem traz um rei, mostra onde é que estava o coração do povo. O capítulo 9, se a gente passar aí uma página, tem aqui a apresentação de Saul. Já no capítulo 10, depois da apresentação de Saul, nós temos aí Samuel ungindo a Saul, como rei de Israel. Então, temos uma curta passagem de tempo aqui, desde o pedido do povo até a seleção ali de Saul, e depois disso já ali ele sendo ungido por Samuel como rei. Dos versículos 10 até o 14, nós temos algumas ações de Saul. Ele... algumas batalhas, algumas ações militares, algumas ações políticas. Nós temos aqui alguns anos que se passaram, cerca aí de 15 a 20 anos que se passa na vida de Saul, desde que ele ali é instituído como rei, e esses 4 capítulos discorrem acerca desse período. E nós vamos direto para o capítulo 15, que é o capítulo que fala sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. Deus ele dá ali um direcionamento muito claro a Saul através da vida de Samuel. Ele fala: olha, eu vou punir a Amaleque, os amalequitas eles têm feito muito mal a nós, ao meu povo, e aí nós vamos ir contra eles, nós vamos ser vitoriosos. Agora, eu vou te direcionar uma coisa, Saul: você vai destruir absolutamente tudo que tiver lá, você não vai guardar nada, até os animais você vai dar cabo. E Deus ele dá um direcionamento muito claro a Saul. Ele pede ali para que Saul assim faça. Deus cumpre a parte dele, Deus dá vitória. Só que Saul
eu vou dizer, não sei por que cargas d'água, porque o direcionamento do Senhor é muito claro, ele toma duas atitudes contrárias àquilo que o Senhor falou. Primeiro, ele preserva o rei Agag, que seria ali o rei daquele povo, o rei daquela terra. Talvez com objetivo militar, talvez como moeda de troca, eu sei lá o que passou na cabeça de Saul, porque o reino do homem estava desmantelado, então tinha se acabado tudo. E ele também separa ali, segundo a palavra, os melhores animais que ali aquele povo tinha, talvez aqui pensando em provisão, ou seja lá o que for, e ele toma essa atitude contrária àquilo que o Senhor havia ali designado a ele. E Deus foi muito claro: você vai exterminar tudo. A palavra fala o seguinte, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos, jumentos, e aí vai. Deus dá um direcionamento muito claro a Saul. E Saul assim não o faz. Aqui nós temos a desobediência de Saul, nós temos aqui também Samuel vindo até Saul e deixando claro essa desobediência. Aquela parte, naquele episódio que é até quase que poético, em que Samuel traz a palavra, Saul ele tenta agarrar ali a orla da sua veste, Samuel vai e rasga o manto de Samuel. Ele fala: olha, assim como tu rasgastes a minha veste, o seu reino também será rasgado ao meio. Você fracassou. Saul ele entra em desespero ali, ele até pede perdão, olha, eu pequei e tal, mas Samuel fala: não. Foi muito claro, você deveria ter cumprido. Aqui não tem jeito. Depois Samuel vai lá e ele executa o trabalho que deveria o rei fazê-lo. Samuel vai lá e cumpre o que o Senhor fala. Ele mata Agag. Ele deixa claro que o direcionamento e a vontade de Deus, ele precisa ser cumprido. Independente da forma, mas o Senhor determina, ele manda, assim ele quer que seja feito. E Samuel, como bom profeta, ele vai lá e cumpre o direcionamento do Senhor, sendo que o rei se acovardou em fazê-lo, ou assim não o quis. No capítulo 16, nós temos aqui já o envio de Samuel até Jessé, que é o pai de Davi. E aqui nós temos os episódios da seleção de Davi, que é muito curioso, porque é engraçado porque assim, Saul foi selecionado pelo seu porte, pela estatura, pelos aspectos ali visíveis, Samuel fica triste porque o povo pede um rei. E Samuel se entristece porque o rei é selecionado. Mas ele vai lá, o Senhor manda ungir, ele unge. Saul, ele é bem sucedido até certo ponto, até contrariar o Senhor, até pecar contra o Senhor vai lá e diz assim: não, ele não será mais rei, a partir de agora nós iremos procurar um novo rei. E o curioso é que Samuel, quando ele vai até Jessé, eu não sei se enviesado pelo aspecto do rei anterior, mas ele procura características iguais ao que tinha em Saul. Ele procura grande porte, ele procura a força de um guerreiro, ele procura alguém ali que se sobressaia por aspectos físicos, E a gente sabe que Davi não era bem isso. Davi, além de ser o caçula, Davi ele era mirradinho, ele era mais magrinho, ele era baixinho, embora a palavra revele mais adiante que Davi ele era conhecido por ser um homem guerreiro, por ser alguém valente, mas não é que ele era conhecido pelo seu grande porte, Imagina Samuel chegando na casa de Jessé, Davi era como se fosse Rafinha, mais novo, menorzinho, mais mirradinho. E Jessé, quando ele apresenta o filho mais velho, é como se estivesse apresentando Gabriel, um rapaz mais forte, de porte mais, Gabriel? Um cara mais vistoso, guerreiro, valente, Mas o que acontece é que Davi, eu tive que falar, Gabriel, porque se eu sou um personagem bíblico, eu sou quem? Eu sou Eliseu, o cara, se eu fosse clamar ao Senhor para vir urso, não tinha urso na face da terra para comer gente que me chamasse careca, então. Mas aí acontece, a unção de Davi, no capítulo 16, o Senhor determina através de Samuel: olha, esse é o novo rei, esse é aquele que vai reinar futuramente. A gente vê aqui também que passa muito rapidamente uma oportunidade de Davi se apresentar até Saul. Por quê? A palavra fala que quando um novo rei é ungido, o Espírito do Senhor se ausenta de Saul, caracterizando ali realmente a bênção de Deus, a unção do Senhor sendo direcionada para uma outra pessoa. E fala também que um espírito maligno vindo da parte do Senhor começa ali a atormentar a Saul. E é interessante porque
Eu imagino para as pessoas que estavam vivendo isso na época, os acasos da vida que a gente tanto fala, né? Nossa, que coincidência. Porque Davi é ungido, o Espírito sai. Óbvio que a gente está lendo, a gente tem um panorama geral, né? Mas o Espírito do Senhor se ausenta de Saul, ele começa a ser atormentado. E um servo de Saul, a palavra não fala que foi Samuel, mas um servo diz assim: olha, eu conheço um rapaz que é valente, que é guerreiro e que sabe tocar harpa. E eu vou chamar ele porque ele vai tocar a harpa e isso vai te acalmar, rei. Então, assim, um terceiro alheio à situação, ele vai até Jessé, ele manda chamar Davi, e Davi vai ter com o rei. E o rei, ele se agrada de Davi, né? E em nenhum momento essas pessoas cruzam informações. Em nenhum momento nesse episódio aqui, ninguém sabe quem é quem. O único que as pessoas sabem quem é o rei. Mas não passa pela cabeça de Saul que ele for apresentado àquele que iria lhe suceder. Ele não tinha essa consciência naquele momento. E por que eu digo naquele momento? Porque o tempo passa, né? E aí nós temos aqui o clássico episódio de Davi versus Golias no capítulo 17, onde Davi ali já está frequentando o meio real, já está ali próximo do rei, mas não necessariamente diante da batalha. Aqui é um episódio em que ele vai até o local, ele vai levar alguns mantimentos, ele vai levar ali alguns gêneros, né, para os seus irmãos que estão na frente de batalha, e ele se depara com a situação ali em que ele toma uma atitude, e a gente sabe o que Davi faz, né? Davi não só toma a frente, ele não só ele se propõe a enfrentar Golias de estaturas assim descomunais, sejam elas humanas ou sobre-humanas, porque não há uma precisão arqueológica, histórica sobre isso, mas disse que Golias ele tinha uma estatura, se fosse humana, entre 2 metros de altura e sobre-humana 3 metros de altura. Não há uma precisão aqui sobre o tamanho desse homem, mas o fato é que um guerreiro de 2 metros de altura é alguém ali com pelo menos 150 quilos, o que seria já realmente um desafio muito grande. Se realmente fosse o caso de ter 3 metros de altura, aí a coisa ia piorar um pouco mais. A gente está falando de um homem aí de 180 a 200 quilos. Então, é realmente não posso talvez chamar nem de homem, é um animal realmente ali que está se propondo a combater com um jovem de 15 e 16 anos. Davi não tinha mais do que isso. Davi não tinha mais do que 15 anos de idade, né? E a coragem de Davi, ela chama a atenção, porque o próprio revela o seguinte: olha, eu me coloco contra esse cidadão aí, para não citar o que ele cita, inclusive, na Bíblia, tá? Porque ele chama Golias de outras coisas. Eu me disponho a lutar com ele. E as pessoas, elas confrontam: mas Davi, não inventa, menino. Eu falo: não, eu sou pastor, eu cuido de um rebanho. Quando vem um leão, um urso contra o rebanho, eu vou contra eles. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas um leão adulto, um macho adulto, pesa ali uns 200 quilos. Um urso, então, a depender de que espécime for, se for preto ele é menor, se for pardo ele é maior, é um animal aí de 300, 400 quilos. Então, assim, Davi, ele tinha um hábito e tinha um costume, não de lutar, mas de ser bravo, de ser corajoso, de ir adiante de situações, tomar a frente e resolver. Por quê? Porque se ele fosse incompetente, talvez Jessé dissesse: não, está acabando com o meu rebanho, sai, bota outro. Não, se ele lá estava, porque ele lograva êxito, né, nos desafios que a vida selvagem ali se dispunha contra esse jovem pastor. E a gente sabe o que acontece, ele se dispõe, ele vai lá, ele derrota Golias, ele é vitorioso, ele sai ali realmente com uma vitória improvável. Eu duvido, irmãos, que alguém botasse ficha em Davi aqui. É algo que é difícil demais de crer. Porém, Davi, de todos que ali estavam, era o único que tinha uma convicção que deveria habitar no coração de todos, que era: o Senhor me dará vitória, o Senhor me livrará. Por quê? Relacionamento com Deus. Ele fala: eu vivo conflitos que são improváveis constantemente no meu trabalho, e o Senhor me dá vitória. Por que contra esse cão vai ser diferente? O bicho vai pegar, eu vou lá resolver a parada. E ele vai lá e resolve. No capítulo 18 fala sobre a amizade de Jonatas para com Davi,
né? A amizade ali do filho de Saul para com ele, uma amizade muito íntima, muito próxima, muito bonita de se ver, porque a gente vai ver mais à frente, Jonatas, inclusive, indo contra o seu pai, indo contra o rei, em favor de Davi. Porque, se a gente parar para pensar, eu falei que, desde do capítulo ali 10 até o capítulo 15, que é o período em que Saul ele é ungido, e o momento em que ele quebra ali, né, um direcionamento do Senhor e é destituído ali da unção, passaram-se ali entre 15 e 20 anos. Aqui nesse período, desde que Davi ele é chamado até Saul, até o momento em que ele logra êxito contra Golias, e ele entra na cidade, que nós vamos falar sobre isso, né, o capítulo número 18, passaram-se apenas algumas semanas. Então é pouco tempo, não chegou nem a ser um mês para que isso acontecesse. Fala-se da amizade dos dois, mas fala também sobre a percepção de Saul que Davi poderia ser rei. Porque rapidamente esse jovem ele se destaca. Rapidamente é perceptível a mão do Senhor na vida de Davi. E Saul ele tem um estalo. Opa, talvez seja esse. Talvez seja esse que Samuel falou lá atrás que virá para me suceder. E isso inquieta o coração de Saul, porque quando eles entram na cidade diante da vitória, existe um cântico que foi dito ali, né, um cântico poético, porque não deu tempo de Davi ter grandes batalhas militares. Mas fala que Saul matou os seus milhares e Davi matou as suas dezenas, centenas de milhares. Matou muito mais pessoas do que o rei, ou seja, ele é mais guerreiro, ele é mais heróico, ele tem um porte não necessariamente físico, mas de liderança diferente do que o rei. E isso fere a Saul. Como eu falei, isso não é fato. Era um cântico que foi tecido por algumas mulheres que ali estavam, poético, porque não deu tempo de Davi se destacar militarmente ainda, assim como iria se suceder. Então, isso já é o suficiente para deixar Saul inquieto e não só inquieto e atento, mas para que Saul faça a sua primeira investida contra Davi. Saul ele tem uma estratégia, curiosamente, muito parecida com o que Davi fez com Urias. Textos e textos mais à frente, capítulos e capítulos mais à frente. Por quê? O que é que Saul tem a conclusão no versículo 17 do capítulo 18? Ele fala, olha, aqui está Merabe, minha filha mais velha. Tome ela por esposa, eu vou lhe dar minha filha mais velha por esposa, porém você vai me fazer um voto, né, que você vai guerrear em meu favor por todo o tempo. Porque o que tinha na cabeça de Saul? Eu vou botar ele na batalha, ele é jovem, não tem muita experiência, e uma hora os inimigos vão lá e vão dar cabo dele. Eu não preciso sujar minhas mãos. Deixa que o povo dá conta. Como eu falei, foi parecido com o que Davi fez com Urias. Bota ele na frente de batalha mais difícil, joga ele lá, que os inimigos vão dar cabo dele. Davi, porém, ele não aceita, né? Ele passa diante dessa situação, ele não aceita isso, ele se coloca na posição de não ter o mérito de receber tamanho feito do rei, tamanho agrado do rei, e ele passa isso, e nós sabemos que foi o livramento do Senhor para a vida de Davi. Mas a gente sabe que Davi, ele casa com outra filha de Saul, que é Mical, né? E a partir daqui, irmãos, nós temos, a partir do capítulo 19, não só de forma velada, mas de forma muito clara, né, aberta, estratégica, Saul investindo contra a vida de Davi. A partir daqui, a vida daquele jovem pastor de ovelhas começa a ficar um verdadeiro inferno, porque o rei, ele começa a perseguir de forma muito clara a Davi, a ponto de Jonatas e Mical intercederem para o Davi e se colocarem contra o rei, a ponto de defenderem, mas também traçarem uma estratégia para que Davi pudesse fugir. Porque Saul deixou muito claro que queria tirar a vida
de Davi. E aí, a partir do capítulo 18, nós falamos do 19, mas a partir do 18 até o capítulo 24, e aí vão passando aí algumas páginas até o 24, nós temos aqui, irmãos, entre 2 e 5 anos, né? Não há uma precisão histórica acerca desse período, mas é algo entre 2 e 5 anos em que Davi passa exilado, fugindo de Saul, fugindo ali de tudo que Saul estava tentando contra a vida dele. Habitou em terras estrangeiras, teve que ir para outros locais, teve que fugir de conflitos armados, teve que levantar pessoas que fossem seus aliados, e a vida de Davi ela foi acontecendo de uma forma quase que novelesca, né? Trágica, para não dizer outra coisa. E no capítulo 24, nós temos um fato também muito curioso, que é a oportunidade que Davi tem de matar o seu agressor. No capítulo 24, fala que Davi está numa caverna ali com os seus aliados, e em dado momento, Saul ele entra na caverna. Irmãos, venhamos e convenhamos, né? Davi, ele tinha aqui pelo menos 3 situações que iriam legitimar a sua atitude caso ele decidisse matar a Saul. Primeiro de tudo, legítima defesa. O cara está me perseguindo, vamos botar uma média, há 3 anos, fazendo de tudo para acabar com a minha vida. Eu tenho a oportunidade de ir lá e resolver a situação. Podemos encarar isso como legítima defesa. A pessoa não cessa em tentar me agredir, em tirar a minha vida, eu vou ter oportunidade, eu vou lá e vou resolver. Então, existe aqui um aspecto de legítima defesa. Não estou dizendo que tem que ser feito, não estou dizendo que é correto, eu estou dizendo que legitimaria a atitude de Davi. Segundo ponto, a própria unção divina. Não estou dizendo que Deus mandou fazê-lo, mas Davi sabia que tinha sido ungido e sabia que aquele homem ali não era mais ungido pelo Senhor. 3, oportunidade. O fato de Saul ter entrado, né, aleatoriamente, entre aspas, na caverna que Davi estava, irmãos, é praticamente Deus dizendo, resolve. Às vezes não acontece assim com a gente, né? Senhor, eu estou aperreado com uma coisa que eu não sei, eita, o que é que eu vou fazer? Aí entra pela porta uma coisa, eita, a solução do meu problema. Eu vou lá e agarro ela. Então, irmãos, aqui eu pergunto, porque nós sabemos o que acontece. Se ele tinha legitimidade da legítima defesa, a consciência da unção divina e a oportunidade que lhe fora dada de forma milagrosa ou aleatória do rei entrar na caverna, sozinho. Por que é que o mesmo Davi, que se colocou contra Golias, que foi tão corajoso, ele se acovarda diante de Saul? Por que é que ele faz isso? É tanto, irmãos, que os amigos de Davi, vamos ler o versículo 4 do capítulo 24. Os amigos de Davi falam o seguinte, então, os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te aparecer. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Veja, Davi ele não foi lá e tirou a vida dele, ele corta a orla do manto de Saul e segura. É o famoso, ó se eu quisesse, ó se eu quisesse, olha, tu estava aqui vacilando, olha se eu quisesse aquilo que eu tinha feito. Davi ele corta a orla do manto de Saul. E os amigos dele falam, ó, bicho, tá aqui, é o momento, é a oportunidade. A gente está dormindo em caverna, a gente está no rato aqui, não tem mais, não dá mais, é 3 anos de correria, resolve logo essa pelega. Mata logo esse infeliz, resolve logo a situação. Davi ele chega à conclusão, irmãos, de que não poderia levantar a mão do ungido do Senhor, sobre o ungido do Senhor. Por quê? Porque nós sabemos da unção, nós sabemos que o espírito se retirara de Saul, nós sabemos do espírito maligno, nós sabemos de tudo isso. Davi podia até suspeitar, mas o que é que faltou? Em que momento Deus disse, faz?
Em que momento foi dito? Porque aqui é dito pelos amigos dele. É dito pelos seus homens. E aqui vem a nossa primeira lição. A primeira lição que essa história traz para as nossas vidas, né? E a lição é: a opinião dos outros não pode jamais sobrepor as convicções que temos no Senhor. Davi tinha uma convicção: não posso estender a mão sobre o ungido do Senhor. Em que momento Deus disse, faça? Em que momento Deus disse, dê cabo? Em que momento Deus disse, tire a vida dele que eu valido? Os homens dele assim o falaram. Determinaram para Davi, ó, bicho, tem uma oportunidade aí para tu. Olha, a vinda de Deus. Negócio bom para a tua vida. Legal. Não legal de ser joia, mas legal de ser legalizado. Legalizado. Uma oportunidade. Em que momento Deus validou isso? O fato de ser legal, o fato de ser válido, o fato de ser uma excelente oportunidade, não quer dizer que venha do Senhor. E eis a primeira lição das nossas vidas. Atenção aos conselhos, porque não necessariamente, não deliberadamente, estes serão ruins. A pergunta aqui é: esses conselhos que recebemos nas nossas vidas, lição para nós, tá, irmãos? Eles estão alinhados com a vontade de Deus? Porque aqui, eu não acredito que os homens de Davi queriam fazer mal a ele. Eles queriam resolver uma situação que claramente, como eu falei, era justa. Era justa, era guerra, pessoal, era combate. Já estava ali um negócio escancarado, ó, há muito tempo. Não acho que eles estavam mal intencionados, dizendo, vamos botar uma armadilha aqui para Davi cair, o negócio. Não. Davi, olha, tá na cara. Tá na cara. O cara tá contra tu, a gente tá correndo. Tu é um cara de Deus, Deus tem sido contigo. Do nada esse bicho bate na porta. Acaba logo com isso. O Senhor não te prometeu que tu ia derrotar os teus inimigos? Olha, teu inimigo maior. Acaba com ele logo, Davi. Mata logo ele, resolve logo essa situação. O que é que Davi faz? Levanta, ele pensa, vai para o canto, levanta, e ele arranca um pedaço da orla de Saul. E na cabeça dele, Deus não me direcionou. Esse homem foi ungido, e não vou ser eu que vou levantar a mão contra ele não, pô. O conselho é válido. Muito obrigado, meus amigos. Mas não está alinhado com a vontade do meu Deus. E Davi assim não faz. E aí, irmãos, no versículo 16, depois de Davi ter clamado a Saul, ter mostrado, olha aqui, olha, se eu quisesse eu tinha torado tu no meio, olha aqui, vacilão. Mas eu não fiz não. Davi vai lá e reconhece, você é o rei, você foi ungido. Davi não abre mão da sua integridade, Davi não abre mão de quem ele é. Aí Saul fala, né? A palavra fala, tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, isso é a voz do meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz. Olha que coisa bonita, irmãos. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostrasses hoje que me fizestes bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há de que, encontrando o inimigo, deixa ir por um bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme em tuas mãos. Portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai.
Então jurou Davi a Saul, e esse foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram ao lugar segundo. Irmãos, toca Amigo Estou Aqui de Toy Story. Coisa linda, um negócio absurdo, gente se abraçando, o povo chorando. Deus, ele transformou mal em bem, operou um milagre, mudou a vida de Saul, fez com que Saul mudasse totalmente a visão dele de Davi. Agora é esperar o tempo para que aconteça. Saul agora parou com tudo, reconheceu a Davi como rei, encerrou a perseguição, foi-se embora, o povo celebrando, e lá na caverna, festa, música, coisa linda. Por enquanto. Porque, irmãos, passa pouco tempo, Samuel morre, no capítulo 25, né? E já no capítulo 26, Saul, ele muda totalmente o que ele falou anteriormente. Ele quebra ali, digamos assim, uma promessa e um voto de paz que ele faz com Davi. E mais uma vez ele intenta contra a vida de Davi. Ele junta ali 3.000 homens de Israel, 3.000 homens para ir atrás de Davi, para matar Davi de novo. De novo, irmãos. De novo. O inimigo que estava a ponto de ser resolvido, ele se levanta mais uma vez na tua vida. E ele intenta contra a tua casa, mais uma vez. E mais uma vez, coincidentemente ou não, Saul está nas mãos de Davi. Por quê? Enquanto o exército está lá, Davi ele se infiltra e ele entra na tenda de Saul. E dessa vez, ele está não só rodeado de seus homens, mas ele tem pelo menos um que decide ali descer com ele para ir nessa empreitada até encontrar Saul, que é um homem chamado Abissai. Eu não sei se é Abisai, mas eu acho que é Abissai, é com S. Abissai, né, que é irmão ali de Joabe. Então, ele desce com Davi, ele entra na tenda de Saul, e a palavra fala que eles estão lá na tenda de Saul, Saul está lá dormindo de boca aberta, roncando, e de lado da cama de Saul está fincado a lança de Saul, parada lá. No capítulo 26, o versículo 7, acompanhe comigo, só o 7 e o 8, diz assim: vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, ou seja, eles foram dentro ali do acampamento, dentro do arraial ali daqueles 3.000 guerreiros. E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abiné e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. De novo, irmãos. De novo, Davi acorda. Olha, de novo a oportunidade de tu resolver essa situação, Davi. De novo. Deus entregou nas mãos o teu inimigo. Aí ele fala: deixa-me, pois agora encravá-lo com a lança no chão. De um só golpe, não será preciso nem um segundo. O homem sabia o que estava fazendo. Açougueiro. Sabia o que estava fazendo. Eu vou empalar ele, deixa eu encravar ele aqui, ó. Um golpe só encrava ele, não precisa nem do segundo. Um só eu resolvo. Deixa eu fazer. Não faz não, deixa eu fazer. Irmãos, talvez uma oportunidade ainda mais fácil do que a outra. Porque a outra talvez Saul ainda visse ali e se engalfinhasse com Davi, ainda gerasse alguma coisa tal. Esse homem estava dormindo, deitado. Davi nem as mãos de sangue ia sujar. Qual é a resposta de Davi? Verso 9 e 10. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá de estender a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? E acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto.
Davi fala: olha, eu não vou sujar minhas mãos não, mas você também não vai, porque vai atrair para você problema. E bicho, está nas mãos de Deus. Deus vai se encarregar dele. Deus é juiz, e juiz justo. Ele está vendo tudo. Que Deus tome conta desse homem. Deixa que Deus resolve. Deixa. E aqui, irmãos, para aplicarmos nas nossas vidas, tá? Segunda lição. Não confundamos oportunidade com permissividade. A soberana vontade de Deus se manifesta em nós através da sua palavra. Se for palavra de Deus para as nossas vidas, se cumprirá. Se for palavra de Deus, será feito. Se for determinação do Senhor, será claro. Se não for, não adianta, irmãos. Porque aqui é interessante. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos fazer uma análise do primeiro cenário para esse segundo. Muito parecidos, muito parecidos. Uma oportunidade de Davi matar Saul e acabar com a situação. O primeiro, o que é que os colegas de Davi disseram? Os homens de Davi disseram: bicho, chegou o momento. Esse é o momento que Deus falou que ia botar o inimigo na tua mão. Vai lá e resolve. Nesse agora, vem uma palavra muito parecida. Deus entregou o teu inimigo na tua mão. Deixa que eu faço. É sutil, irmãos. É sutil. É a diferença de um conselho que às vezes nos é dado de uma forma ou de outra. Porque no primeiro ele disse faz, no segundo ele disse deixa. No primeiro ele falou: vai lá e faz, é válido, tu merece, batalhasse tanto por isso, tu pode, você consegue, Deus está te dando, provisão do Senhor para a tua vida, vai lá e faz. O segundo é pior, mais perigoso e mais fácil, que ele faz: deixa eu fazer, deixa eu te ajudar, deixa eu te dar, deixa eu te abençoar. E aí vai, irmãos. Por quê? Assim como o primeiro, Abissai não queria prejudicar Davi aqui. Ele queria ajudar. Só que a sutileza, irmãos, de um faz para um deixa. E por que é sutil? Porque os dois requerem uma ação sua, e somente sua. Ou física, ou falada, ou verbal. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Não sei, eu vou deixar. Não sou eu que vou fazer mesmo. Se der bom, deu bom para mim. Lembra do primeiro ponto? Atenção ao que o Senhor fala. E o segundo, fique atento à voz do Senhor para a sua vida. Pois nela, e somente nela, você encontrará o direcionamento, o tempo e a forma correta de fazer a vontade. De quem? Sua? Não, dele. Repito o que eu falei no primeiro ponto. Em que momento Deus disse a Davi: mata? É legal, é válido, dentro da legislação, legítima defesa. Aqui, diferente do primeiro, não só vinha uma consciência de Davi, mas Saul tinha reconhecido ele. Agora eu vejo que você vai ser rei de Israel. Agora eu vejo, Davi, inclusive, a nação vai ser forte na sua mão. Aí Davi, pronto, agora era o que eu precisava. Oxe, se eu matar aqui, eu ainda resolvo o problema do povo. Menino, se eu fizer isso, não só vai resolver minha vida, mas eu vou ajudar tanta gente, eu vou abençoar tanta gente. Se eu só fizer isso, se eu só ajustar isso, se eu só fizer aquilo, não vai fazer mal a ninguém. Se eu só mudar o curso aqui um pouquinho, se eu só ajustar assim, eu ainda vou abençoar os outros, rapaz. Era no tempo de Deus, era na forma dele, o direcionamento veio, então não faça. Por quê? Não sei, não faça.
Saul caiu porque Deus disse, faça. O infeliz não fez, deu ruim. Se Deus diz para você, faça, faça. Se Ele diz, não faça, não faça. Por quê, Júnior? Não sei. Deus o sabe. Foi o direcionamento dele, cumpra. Não foi, não bote a mão. Não bote a mão. Está com dúvida? Ore. Senhor, esclarece. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Irmãos, eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Qual é a minha oração para Deus? Senhor, se não for, que a porta nem abra. Se não vier do Senhor, eu não quero nem saber. Que dê errado, que quebre, que se perca, que rasgue, que destrua, que suma. Se não for do Senhor, eu não quero, porque o Senhor ainda não tem maturidade para entender. Se não for muito claro, Deus dizendo assim, meu filho, não é não. Ah, Senhor, entendi, tá bom. Às vezes é um negócio que vem desse jeito, irmãos. Deixa eu fazer, deixa eu ajudar, vai lá e faz, é justo, é digno, é válido, é legal. Eu e Camila, a gente passou já por um episódio que a gente riu, porque, obviamente, não é uma questão de vida ou morte, né? Mas eram duas situações iguais. Uma, eu ia ser movimentado para o Paraná, Campo Largo, perto de Curitiba. E, irmãos, que bênção. Olha, ia ser bom demais para a gente. Um lugar bom, organizado, uma fábrica top, a gente feliz. Chegou, ó, é você que vai, já está tudo certo, tal. A gente já olhando faculdade para transferir Camila. Já o apartamento do cara que eu ia render, falou, bicho, o apartamento está mobiliado, vem com as cuecas, o resto tem aqui. Não te preocupa com nada. Irmãos, anos depois eu conheci o local. Uma cidadezinha, irmãos, linda. Rua ladrilhada, jardinzinho, um frio de torar o cano. Quase que eu morro quando eu fui para Curitiba. Peguei 7 graus lá, quase que eu me quebro. Lindo, irmãos, organizado, seguro, uma fábrica linda. A gente empolgadaço, tudo organizado. A gente esqueceu de uma coisa, eu e ela. Foi o que a gente esqueceu, amor? Orar. Deus é da tua vontade. Porque era bom, era a famosa esmola que a gente desconfia. A esmola demais. Era bom demais, irmão. Negócio, ó, de Deus. De Deus, de Senhor, bênção. Só tu, Senhor, para fazer isso. O que é que Deus fez? Não vai. Deu errado. Deu errado. A gente com um pé no frio, assim, com um pé no frio. Deu errado, irmãos. Tinha passado um mês já, eu já estava passando função com o cara que eu ia render lá. Deu errado. A gente já tinha feito reunião com os pais da gente, já tinha rolado choro e tudo, que a gente ia se embora. Estou mentindo? Um chororô da gota. Olha, um negócio para avisar aí, a gente está indo embora, não sei o quê, vamos passar quanto tempo, eu não sei, mas vamos embora para lá, depois de ver se vocês voltam. Um chororô, uma gritaria. Estava tudo certo. Só uma coisa a gente não fez. Perguntar se realmente tinha vindo do Senhor. Bom conselho, bom para a minha carreira profissional, bom financeiramente, culturalmente ia ser muito bom para nós. Tudo lindo. Só não veio de quem? De Deus. Ia ser ruim? Não sei. Deus o sabe. Deus o sabe. Deus sabe. Foi no período que eu fui transferido para a fábrica aqui de Jaboatão. Eu não passei um período nessa fábrica daqui? Foi nesse mesmo período. Dei um rolo lá, o cara que ia para Jaboatão não podia voltar, teve que mandar ele para Curitiba, eu vim para cá. Cara, olha, te venderam a Europa do Brasil. Tu vai aqui agora para a terra de Lodebar, meu irmão. Tu vem aqui agora para um lugar cheio de problema para tu resolver. Hoje eu tenho convicção, foi a melhor coisa que aconteceu para a minha carreira. Por quê? Jaboatão me botou no mapa da empresa, né? Profissionalmente, olha, o enriquecimento profissional foi muito grande aqui. Aí, estamos aqui, passa um período de Jaboatão, acontece, irmãos, do mesmo jeito, oportunidade para tu. Falei, venha, é vindo de Deus. Vai para Minas agora, fábrica de Betim. Estou mandando tudo aqui há 2 semanas. Cheguei em casa, como se fosse hoje. A gente foi jantar dia 6 de janeiro, se eu não me engano, era uma quarta-feira. Cheguei em casa, eu disse a Camila, bora para o quarto, a gente vai orar. Por quê? Porque a gente aprendeu na primeira. Vamos orar. Vamos ver se é. Minto, era uma terça-feira. Irmãos, terça-feira, a gente orou para pedir direcionamento do Senhor. Na quarta, o direcionamento veio. Não vai mais. Para onde? Volta para Goiânia.
Um cara tinha sido contratado na segunda. Na terça foi para a fábrica, na quarta ele pediu conta. Desse jeito, irmãos. Eu estava em Jaboatão na segunda. Na terça eu estava em Betim, na quarta eu voltei para Goiânia. Assim, ó. Por quê? Porque a gente perguntou, Senhor, é para ser? Se for, deixa acontecer. Se não for, que a porta se feche. Ele falou, a porta está fechada. Eu nem abri, meu filho. É para cá, ó. Para cá. Era bom, irmãos. Era a bênção. Ia ajudar, que era uma beleza. Top. Tinha nada ilegal, nada errado. Só tinha uma coisa que não tinha acontecido. Vontade de Deus naquilo que estava posto à mesa. Se for do Senhor, cumpra. Se não for, pule fora. Pode vir banhada a ouro. Caia fora. Repito. Por quê, Júnior? Não sei. Deus sabe. Se a gente fala que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é soberano, que Ele decide, que Ele é dono, que Ele manda, que Ele resolve, a gente tem que estar perguntando isso não. A gente vai. E escute isso da boca de quem ouve. Graças ao meu bom Deus, as coisas foram em bons termos, pela misericórdia dEle. Podia ter dado errado. Não podia? Porque Deus disciplina, não disciplina. Ele podia ter feito o quê? Me perguntou, não foi? Vá. Vá. Sabe-se lá, irmãos, o que aconteceu no nosso casamento. Sabe-se lá, irmãos, o que aconteceu nas nossas vidas. Sabe-se lá o que aconteceu na minha carreira. Sabe-se lá. Sabe-se lá o que acontecer. Sabe-se lá o que acontecer, irmãos, na minha caminhada com Cristo. Eu não ia estar aqui. E aí? Será que eu e o Camille iríamos encontrar uma outra igreja? É a nossa oração diante de situações como essa. Vão surgindo situações, Senhor, vai abrindo ou fechando porta. É melhor bater a cara na parede do que atravessar uma porta que não é tua e desfiladeiro. Davi, irmãos, Davi, por 2 oportunidades, olhou e falou, vou nada. Oxi. Olha o cheirinho de quê? De bênção? Maldição, problema. Irmão, poderia acontecer nada, porque no final do dia, Davi era ungido. Ponto final. O espírito maligno vindo da parte do Senhor estava atormentando Saul. Ponto. Podia não acontecer nada, mas na dúvida, o que é que Davi fez? Eu vou seguir o que Deus manda. E quando Ele não manda, eu não faço. É o famoso, e se der ruim? E se não der? E se der ruim? Se não der? Se der é pouca coisa. Tem certeza? Tem certeza? Porque eu não tenho. Se não vier de Deus, não façamos. Por quê? Sei não. Deus sabe. Ele tem um conhecimento do fim das coisas. E se a gente prega, se a gente fala isso nas nossas vidas, que Deus Ele toma conta, que Deus faz, que Deus determina, que Deus é o Senhor, deixa Ele ser. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Deixa Ele determinar. Pergunta a Ele. Porque é nessa sutileza e que nós somos prepotentes e arrogantes em dizer, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para minha família. Eu sei o que vai ser melhor para minha casa. Quem disse? Deus disse? Não. O que é que Ele disse? Eu sei que pensamentos eu tenho sobre vocês. Eu que sei. Eu que tenho conhecimento. Cabe a nós confiar. Pulando um pouco, irmãos, até o capítulo de número 31, né? A gente vem aqui para a morte de Saul. E aí do 24 até o 31, a gente tem aqui 1 ano e 4 meses, né? Que Davi ele fica exilado na terra dos filisteus, fugindo de Saul. Já tem uma batalha ali de média, né? Se vocês lembram, de 3 anos que ele já está na peleja já. E aqui, desde esse último intento de Saul contra a vida dele, até a morte de Saul, mais 1 ano e meio aí de luta, irmãos. De fugindo, exílio, batalha, confusão.
E se a gente somar a esse período inicial, fica entre 4 e 6 anos aí, vai, em que Davi está correndo desse cara. E eu não duvido, irmãos, que tenha passado pela cabeça de Davi também era para eu ter resolvido. Era para eu ter resolvido, rapaz. De vez em quando acontece com a gente, né? Tomei uma decisão, eu sei que foi o melhor, mas será que era para ter feito diferente? Será que não seria melhor? A coroação de Davi, ela se dá aos 30 anos. E depois da unção da coroação dele, passam mais 7 anos até que Israel seja totalmente unificado. Davi, digamos assim, né, vamos colocar nesses termos, efetivamente foi rei sobre Israel em Jerusalém aos 37 anos. Passou tempo ainda. Não é que ele passou pela labuta, Saul morre e ele pega o rei no chuchu, beleza não. Por quê? Estava o negócio descambado. Guerra em cima de guerra, luta em cima de luta, e quem estava no trono era um homem que não era mais ungido por Deus. Então, a peleja estava grande em Israel, pessoal. Estava difícil, estava ruim. Davi, ele passa por 7 anos de unificação, até efetivamente ele ser rei ali de Israel, e ele reina ali num total de 40 anos. Né? Davi, ele passa 40 anos ali no trono, e aqui o que aponta, né, para a conclusão do sermão dessa noite, e aqui a terceira e última aplicação das nossas vidas. Irmãos, como eu amo quando isso acontece. Porque a terceira aplicação é: estejamos atentos ao perigo da insensatez. Se você se atentar ao sermão que a diaconisa ministrou hoje pela manhã, foi sobre isso. E ela falando ali, eu falei, nossa, não é possível. Eu já falei algumas vezes, nós não temos o hábito de falar, pelo menos eu não tenho, não sei se os outros fazem, mas eu não faço, de falar com os outros pregadores acerca do que vai ser ministrado, até porque a gente tem a expectativa de também ser abençoado e a gente quer ser surpreendido. Então a gente não se conversa muito sobre isso, não. E eu amo, irmãos, quando isso acontece, por quê? Porque é Deus querendo cravar uma mensagem com o seu povo. A diaconisa Simone fala de manhã sobre insensatez, e hoje, à noite, estamos falando sobre essa mesma coisa. Sejamos sensatos sobre aquilo que o Senhor tem a falar por nós. O povo de Israel, diante de um dilema, nossa, Samuel para morrer, os filhos dele tudo escambado, o que será de nós? Que dilema? O que será de nós? Qual a decisão? Queremos um rei. Insensatos, porque olharam para o lado, dar-nos um rei como quem? Como as outras nações, eles têm, a gente quer também. Menino pequeno, também quero. Eles esqueceram de olhar para cima, eles tinham um rei, o Senhor não falhou com o seu povo em momento nenhum. Eles tinham um rei justo, o único que podia ter essa denominação de ser justo, um rei libertador, um rei provedor, de formas sobrenaturais. Eles tinham um rei, e eles sabiam disso. Insensatos. Mesma coisa acontece com Moisés. Moisés sobe, ele vai no Sinai pegar as tábuas dos mandamentos. Aí o povo agoniado, que demora. O povo pensa que tinha elevador. Tinha um elevador para subir até o topo do Sinai. Tinha o quê? O escada rolante. Moisés foi de escada rolante assim, ó, subindo no Monte Sinai. É tempo, irmão, o homem subindo e descendo. Chega lá, Deus estava pronto. Deus mandou imprimir as tábuas, estava pronto. Teve uma conversa, sei lá, Moisés ele ia conversar com Deus. O povo queria que fosse assim, ó. O povo agoniado, demora de Moisés, que demora. Aí o que é que o povo faz? Faz um falso Deus para nós, Arão. Um bezerro. Irmãos, é ridículo. Faz para nós um bezerro de ouro, Arão. Porque Moisés está demorando. Irmãos, parem para analisar quão ridículo essa situação é. O homem sobe para falar com Deus, para pegar a lei, vai dizer, quando eu descer, a gente vai ter um estatuto que vai reger a nossa conduta.
O povo pede para o cara fazer um boi de ouro, fazendo, agora é meu Deus aqui, esse aqui é meu Deus. Irmãos, é ridículo, insensatos, tolos, para não usar outros adjetivos mais pesados, mas ignorantes, insensatez. Do mesmo jeito, a insensatez pode ser a fonte da nossa ruína com Deus, porque Saul foi insensato, porque Deus disse, faça. O que é que Saul fez? Não fez. Insensato. Foi a ruína de Saul, pode ser a nossa. Graças ao meu bom Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, cheio de misericórdia. Graças a Ele por isso. Porque se fosse pela nossa sensatez, a gente estava quebrado. A insensatez poderia ser a fonte da ruína de Davi, pelo menos nessas duas vezes, assim como foi no futuro. Nós sabemos o que aconteceu com Davi. Nós sabemos o que aconteceu com sua casa. Sendo, irmãos, o homem conhecido por ter o coração segundo o coração de Deus, mas foi insensato, não se atentou às coisas do Senhor. Ruína, de forma trágica. Quantas oportunidades não nos batem à porta? Como eu falei, vem, irmãos, num carro de luxo, brilhando feito ouro. A pergunta é, devemos agarrá-la? Só pelo fato de ter batido na nossa porta? Só pelo fato de parecer bênção? Porque veja, eu não estou dizendo que é ruim. Eu estou dizendo que não é bênção. Não é vindo pelo Senhor. Não é dado por Deus. Bateu na nossa porta. Foi nos ofertado. Não necessariamente nós temos a obrigação de colher. Por quê? Repito. Absaí não queria o mal de Davi. Os homens de Davi não queriam o mal dele. Queriam resolver a situação. Mas os conselhos que foram dados não vieram do Senhor. Atenção à insensatez, igreja. Atenção às coisas travestidas de virtude, travestidas de bênção. Devemos perguntar muito mais, quem disse? Tem um negócio bom para tu, quem disse? Tu disse? Tony disse? Quem disse? Quem disse? Deus disse, então vamos tirar a prova? Porque se vem do Senhor, aí beleza, eu quero. Se não vier, avalie. Pode ser insensatez para a tua vida. Pode ser o início da tua ruína. Avalie. Repito, dei meu exemplo aqui, porque Deus foi misericordioso comigo e com a minha esposa. Podia ter dado errado. Podia ter acabado com o nosso casamento. Podia ter acabado com a nossa caminhada com Cristo. Sabe-se lá, a Simônica estava aqui hoje. Não sabemos. Sabemos como estamos hoje, porque aconteceu conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas podia ter dado errado. Por quê? Insensato. Não perguntou a Deus o que ele queria. Não perguntou se vinha da parte dele. Insensato. Avaliemos. É o famoso, eu até posso, mas será que eu devo? Posso fazer isso. Eu posso fazer isso aqui. Isso é válido, é permitido, é legal. Eu devo fazer? Eu sou obrigado a fazer isso? Avaliemos. Insensatez. O próprio Samuel, ele alerta Saul, né, em 1 Samuel 13:13. Diz Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Foi esse vacilo que Saul deu, que acabou com o reinado dele.
esse vacilo, esse tropeço, essa tolice acabou com o reinado de Saul. Tito 3,3: houve tempo em que nós também éramos insensatos. Em quê? E éramos desobedientes. Em quê? Vivíamos enganados. De quê? E escravizados. Em quê? Por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Aí às vezes a gente fala uma situação dessa aqui para um descrente, e fala: eu não sou insensato, não sou desobediente, não estou enganado, ninguém me obriga a fazer nada. Que grandes paixões e prazeres eu tenho? Quais são os meus vícios? Que maldade é essa que eu pratico? Que inveja é essa que eu tenho? Sendo detestáveis e odiando uns aos outros? Não pratica essas coisas. Não reconheça essa palavra. Tolo. Insensato. Porque nós aqui já o fomos. Todos nós. Por mais que fôssemos pessoas boas, mas não conhecíamos a palavra. Porque só ela, irmãos, só ela. Ah, mas só ela nos traz o esclarecimento devido para essas coisas. Só ela. Não adianta. Ah, mas fulano é bom, fulano é inteligente, fulano é isso, fulano é aquilo. Tem um professor ciclano, tem um filósofo fulano de tal, tem não sei o quê. Irmãos, eles podem ajudar a gente em uma porrada de caminhos na nossa carreira profissional, no meio acadêmico, em uma série de coisas. Mas salvação para a nossa alma, cura para as nossas vidas, é a palavra de Deus. Não tem outro livro que faça isso. Você pode ler o que for. O único texto que tem salvação para as nossas vidas, a cura devida para a nossa alma, de coisas inclusive que nós às vezes não sabemos que precisamos. Porque o insensato que diz que não precisa disso, é o que mais carece. Por quê? Porque no íntimo, ele e Deus sabem na forma em que ele está. E para finalizarmos, irmãos, e por isso que eu falei, quando eu estava escutando a diaconisa de manhã, eu fui tomado por alegria no meu coração, porque o texto que eu vou finalizar é o texto que ela trouxe de manhã. Mateus 7,26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quanto a nós, vamos nos manter atentos ao que o nosso Deus ensina, ao que o nosso Deus alerta, para que a gente tenha, assim como Davi, não só êxito no que nos propusemos a fazer, mas também que a gente seja conhecido por ser alguém que tem um coração segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, igreja.